Os irmãos podem assentar-se. Obrigado, Pai, porque queremos estar sempre aos teus pés, porque queremos adorar o teu nome e nos breves minutos que meditaremos na tua palavra, permita que a figura humana desapareça, Cristo fale diretamente aos nossos corações. É a tua palavra, o Senhor, que é o cabeça da igreja. Muito obrigado, ó Pai. Que a figura humana desapareça e Cristo fale diretamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Chegamos até aqui, não é? O mês de agosto. E estamos falando sobre a palavra, firmeza da palavra. O que a palavra realmente atinge para cada um de nós. Eu queria lembrar só que no próximo domingo pela manhã, aliás, sexta-feira, os homens que puderem, nós teremos uma conferência lá na Igreja Nazareno Central de Campinas. Estará falando pastor Silas Marins, de Americana, e também o Silas Pereira, jogador. Domingo ele está lançando um livro. Sexta-feira, lá na Igreja Central, conferência para os homens, não custa nada. É free, 0800. 0800, aproveita. Não é sempre. 7h30. Eu vou chutar 7h30, entendeu? Eu vou chutar 7h30, porque do jeito que veio só falou que teria. E domingo, 9h30 da manhã, o Silas estará aqui conosco e ele estará trazendo o livro que ele lançou. E o Paulo Santos, fique em pé um pouquinho só tem. Se alguém já quiser reservar o livro, fala com ele. Por quê? Porque vai ter fila para pegar tudo e você quer ir embora. Aqueles que vêm pela manhã, eu sei que alguns estão nos vendo, vão passar só para pegar o livro. Então já fala com o Paulo, reserva. Não sabemos o valor, nada. Vai pela fé. Creia. Amém. Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16. Cristianismo maduro. Vamos ler juntos? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como arrastado por qualquer vento de doutrina, pela artimanha, que pelas astúcias ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está falando para uma igreja que ele foi pastor por 3 anos, e ele sofreu muito lá. Ele passou situação terrível, a ponto de ele escrever na carta aos Coríntios, angústias de morte eu tive.
Ele fala que foi perseguido por feras. Ele declara, quando ele escreve, 2 Timóteo, que todos na Ásia o abandonaram e que tiveram vergonha das algemas dele, cadeia, exceto Onesíforo, que nós já falamos outro dia, e voltar à questão de amigo. Quem é amigo? Amigo é aquele que está conosco em todas as circunstâncias. A gente precisa tomar cuidado com aqueles amigos de última hora, porque não são amigos. Eu sempre digo, quando alguém, né, recebe eleito superintendente, eu sempre digo, no superintendente nosso, eu falo, cuidado com os amigos de última hora. Porque você não acha que tem pastor que só chega perto porque ele tem interesse? É verdade, estou falando da nossa casa. Eu sei que o pastor Lorival, depois que foi eleito presidente lá dos sindicatos bancários, quanto amigo novo você ganhou? Colegas que se dizem amigos. Mas amigo é aquele que fica conosco em todas as circunstâncias. Se o Lorival tivesse estado como presidente do banco, dos sindicatos bancários ou não, continua amigo. Amigo é aquele que continua tomando café. Não é? Café. Entendeu? E amigo é aquele que quando todos vão embora, ele liga e diz, como você está? Isso é igreja. A igreja precisa ser feita de amigos. Nós somos o corpo. Isso leva à maturidade. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo a sociedade líquida. E eu vou bater nessa tecla constantemente. Você que assiste, porque vai ficar gravado isso para a posteridade. Até quando? Até quando Jesus voltar. Mas isso está ficando, a palavra vai longe. Aliás, hoje, o pastor Roberto de Curitiba ligou, né? Ele tem um trabalho fantástico, ele pega a nossa revista Figueira, ele pediu até, já vou dar o recado para não esquecer, para mandar umas 10, porque ele faz Uber, acho que é 99 que ele faz, e ele tem no carro atrás a revista, ele tem Bíblia, ele tem água, e ele conversa, e muitas vezes a pessoa, pediu, e ele falou, pode levar. Então ele quer 10 para poder ter pessoas. E ele está com o projeto, né, que eu acho que você deve saber, como secretário jurisdicional, que era da rádio web, só que agora ele vai fazer lá por Curitiba, e nos convidou para estar junto. Vamos entrar. Por quê? Porque nós temos que aproveitar esse tempo para mostrar na palavra o que é a fé cristã. Por isso eu insisto que Deus faz coisas extraordinárias. Se você não acredita em milagre, abra os ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. Abra os olhos, porque Deus está tirando o foco de coisas grandes, e Ele está com foco em coisas pequenas. A obra de Deus é feita pelos anônimos do Senhor. Eu quero ser anônimo do Senhor, porque os galardões estão no céu. É lá que haverá recompensa, como anônimos no céu. Por que isso? Porque o que aconteceu, e eu repito e vou repetir, para ficar, para outros ouvirem futuramente.
as Olimpíadas, zombaram do Senhor, zombaram da ceia. Tá vendo? Joia! Teve gente que aplaudiu. Só que Deus não, como nós cantamos, Cristo não está morto, Ele está vivo. Por isso que o cristianismo, repito, é o mais atacado. Porque você não ataca morto. Eu discuto com as ideias do morto. Se eu creio ou se eu não creio. Mas Cristo está vivo, por isso tem que atacar, porque o Espírito Santo está com a gente. O Espírito Santo está sobre nós e em nós. E o que aconteceu? Povo cantando. Tantos atletas dizendo, estou aqui por causa de Deus. A Europa, que estava morta, se levantou. Porque em todas as capitais estão cantando, e o cristão bateu no peito. Eu sou cristão. O que aconteceu? Simples. Deus tem o controle de tudo. E o Rio Sena, que seria a abertura mais espetacular, foi criticado o tempo inteiro. Porque os barcos chegaram lá na frente, as delegações iam embora, porque tinham que ir, atrasou o ônibus, tanta coisa, e que gastaram uma nota para despoluir aquilo. E ó, gente, quando você passa lá no Tietê em São Paulo e o Sena, é a mesma coisa, viu? Só que o Sena é mais caro. Não é? O Sena é mais caro. Ó, você está preocupado com bandido ali na Praça da Sé, tudo? O Zico roubaram o celular dele lá, em Paris. Agora é chique ser roubado em Paris, né? Quando a gente passou por lá em direção a Israel, a gente viu os caras roubando na Torre Eiffel, ali na frente. Ué, diferença nada. É a mesma coisa. Por quê? Porque quando o homem se exalta, Deus derruba. E que gastaram uma nota para limpar o Sena e estava sujo, poluído, tinha rato. Sabe por quê? Porque tem um chefe lá em cima que só fez uma coisa, choveu 2 dias. Eles limparam, tiraram foto, tal, mas esqueceram, vamos zombar, esse negócio de ceia, cristianismo. Esqueceram que o homem manda chuva. E a chuva trouxe os ratos de longe, tirou lá de baixo, limpou e mandou esgoto, fez. Teve, não sei se depois fizeram, mas do triatlo não ia ter nem natação por causa disso. Em outras palavras, o homem não pode zombar de Deus. Deus continua sendo o mesmo. E aqui ele fala da maturidade da igreja, que nós temos que olhar isso. Paulo fala isso depois de ter sofrido, de passar 3 anos naquela igreja, e ele fala de uma forma clara. Vamos começar pelo versículo 14, depois nós voltamos no 11, vamos ver novamente o 14, olha o que ele diz, vamos ler juntos. Para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias com que induzem ao erro. Paulo estava escrevendo, inclusive, no contexto de Efésios, que era dominado por Roma. E aí o que nós vemos? Não sejamos como crianças arrastados pelas ondas. Primeiro, como crianças. Jesus disse para nos tornarmos como crianças na fé. Mas nós precisamos crescer em maturidade. Paulo também fala,
quando era menino, falava como menino, agia como menino, fazia coisas como menino. Mas depois que eu cresci, deixei das coisas de menino. E nós temos que reconhecer que no tempo de Paulo, que ele escreveu isso para a igreja, como hoje, tem muita meninice nos púlpitos na igreja. Tem muita meninice acontecendo. E essas meninices tiram o foco de Jesus, que é o cabeça. Tem muita coisa que é feita que é imaturidade. E nós temos que crescer cada dia. Por isso, a leitura da palavra de Deus, quantas vezes? Pelo menos 4. Pelo menos 4 dias na semana a leitura da palavra. Nós temos lá a leitura que a gente faz o ano inteiro, mas pelo menos 4. Por quê? É a palavra, é a oração e é o louvor. É simples a fé cristã. Não precisamos inventar nada. Pelo contrário, é simplesmente cumprir o que Jesus ensinou. Palavra. Palavra é Bíblia. Bíblia é Sagradas Escrituras. E ela muda tudo. Ela é importante. A oração é quando nós nos quebrantamos, cantamos, está aos pés do Senhor. Quem defende é Deus. Dei o testemunho pela manhã e falo à noite. Eu tenho vindo toda quinta-feira, 6 da manhã, aqui para orar com o culto das 6. Eu não venho porque é programa da igreja, como pastor, ou porque o Daniel está dirigindo, não. Eu venho porque eu quero vir orar 6 da manhã, quinta-feira. Tem uns irmãos que estão vindo, aí vem, fica 10 minutos, vai embora. Mas eu tenho orado, e eu pedi que Deus agisse por algumas questões. E quinta-feira, quando eu cheguei depois aqui no escritório, teve um milagre, que eu tinha até esquecido, 10 anos depois. Ah, e coincidência? É que Deus vê o coração quando nós estamos no altar de Deus, quando a gente entrega tudo, quando a gente esquece de tanta coisa e de repente o Espírito Santo fala, agora é hora, agora eu vou te abençoar, porque você chegou na maturidade de entender. Não é porque é cargo, não é porque tem um compromisso. Eu posso estar orando em casa, em qualquer lugar, como muitos irmãos fazem. Mas é uma disposição de às 6 horas da manhã, na quinta-feira, estar aqui para orar. Pode chegar às 6h15, 6h20, por quê? É o horário quando a troca de incenso no altar. E as orações são incensos que sobem. Quando era lá no templo, quando estava lá, era o horário de 6 a 9 da manhã, a primeira vigília do dia, é o horário da troca de incenso. Troca de turno de sacerdote, troca de incenso. E o incenso representa as orações dos santos. Está lá no livro de Apocalipse. Então, irmãos, quantos milagres. Eu não posso dar tanto testemunho aqui, não é? Nós estamos marcando, não é? Se for viajar antes, a gente traz antes. Mas eu não posso dar uns testemunhos aqui, porque nós temos o culto de ação de graças em novembro. Está chegando rápido. Quinta-feira de ação de graças. Mas talvez alguns tenham que dar antes. Mas só vou. Quando no final do ano a gente põe aqui na passagem de ano aqueles pedidos, você escreve ali, talvez tem gente que fala, pastor, todo ano pede para escrever um pedido e traz aqui,
e a gente junta com todos os pedidos do ano, e a gente queima dizendo, olha, nossos pedidos já foram, está nas tuas mãos, vamos começar o ano tudo de novo, enchendo a taça de oração. O milagre chega. E vocês vão, quem estiver aqui, vai ver um testemunho de alguém que escreveu na passagem de ano, colocou lá, nós queimamos, levamos lá, e o milagre veio. E eu vou dizer aqui particularmente, é um milagrão. E família, graças a Deus. Sabe por quê? Deus sabe o coração, irmão. Deus sabe por que nós estamos aqui. Isso é maturidade. Nós viemos aqui não para receber bênção. Nós viemos aqui porque nós amamos o abençoador, o doador. Eu não venho para receber bênção. Eu venho para adorar o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É simples, irmão. O evangelho é simples. Não precisa de tanta coisa, de rebuscar, de tanta coisa que a gente vê. É só crer. Crer na palavra. Segundo que ele está aqui, ele fala, arrastados pelas ondas e levados de um lado ao outro por qualquer vento de doutrina. Ele está falando como se fosse um navio no mar sem direção. Quantos estão assim? Arrastados. Uma hora está num ponto, outra hora está no outro. Uma hora crê de tal forma e outra hora não, discretamente. Uma hora está vendo coisas e vai para tanto lugar e as ondas vem tanta coisa que eu não consigo entender. Tem gente tão capacitada para inventar tanta coisa e a gente, não sendo maduro, embarca porque não está na palavra. Há uma palavra, eu vou dizer porque nós temos até uma igreja, colocou o nome, Shekinah. Não tem na Bíblia. O Shekinah Deus. Não tem. Não tem no hebraico. É uma outra palavra que fala sobre obediência. Mas soltaram por aí que é a glória de Deus, e não é. Quando a gente aprofunda, a gente começa a entender. E é onda. Agora é bonito. Sonoro. Se canta a Shekinah de Deus. Não tem. É outra palavra. E se você entrar lá no... Eu coloquei lá no Instagram, que eu coloquei o professor que está falando a respeito. Eu sei que até colega vai dar burdoada em mim, mas tudo bem. Entendeu? Por quê? Porque há muito tempo a gente fala isso, mas tem gente que embarca, vê tanta coisa, cria tanta situação. Eu respeito tudo e vamos entrar num lado, mas o levar de doutrina, chegar aqui e falar para vocês, nós vamos orar por vocês, essa semana não vai ter sofrimento nenhum. Estou mentindo. Porque Jesus disse o quê? Aquele que vier após mim, tome o quê? E siga-me. Ser cristão é carregar cruz. Ser cristão é passar pela cruz. Ser cristão é adorar o Senhor da cruz. E entender, se perseguir o Mestre, quanto mais nós, os seus discípulos. Eu quero ser cristão, mas não vou ser perseguido? Não bate. Não bate. Às vezes o sofrimento começa depois que se converte. Porque tem amigo que abandona, porque não está mais na roda. Colegas de trabalho abandonam. Família, às vezes, não convida para toda a festa. E outras coisas mais. Aonde a gente vai? Família da fé, no meio dos irmãos, na igreja.
Por isso igreja é família, igreja é exército. Começa o sofrimento. Começa a zombaria. Vocês estão levando dinheiro para o pastor lá? Vocês estão fazendo isso? Gente, nós não somos bobos. A gente sabe que fala. Também tem alguns aí que não andam na rua. Eu já disse, tem pastor que não vai na UTI há mais de 50 anos. Não vê o sofrimento do povo. Não vê a necessidade. Aí eu posso subir em qualquer lugar e falar... Silvio Santos já foi, mas ficou os discípulos. É dia de festa. Oi, nosso culto hoje é festa, alegria. Oi, vamos. Silvio Santos, vem aí. Gente, o único Silvio Santos bom que eu conheço é o pastor Éder, da Missão Até, que o apelido dele é Silvio Santos. Ele é igualzinho. Lembrei de hoje de manhã, irmã Emília, missionária, né? Vocês estavam assistindo, né? E eu aqui, irmã Emília, que tinha um sítio lá em Vinhedo, primeiros acampamentos aqui com o Zé Mário. O que aconteceu? Ela deu testemunho na missão, que foi ontem, aniversário, 92 anos, está lá no meio dos índios. Veio para fazer, está com um problema de câncer, que ela falou, está aqui fazendo tudo, mas quer voltar. E ganhou uma propriedade lá, que é do começo da região de Chavantina lá, e que estava abandonada, e ela passava lá, orava tudo, e o prefeito deu aquela propriedade para eles por 20 anos. Ela falou, ganhei a propriedade para 20 anos, ela tem 92. Isso é fé. Anda lá, leva comida, pega os índios, põe em casa, quer fazer uma casa lá. Percebe? Isso é a bênção de Deus na nossa vida. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão o quê? Sonhos. Você tem sonho? Eu conheço tantos que começaram a pregar, e um deles, que foi um amigo, começou com 45 anos de idade, semi-analfabeto. Um pastor fantástico, que viveu 20 anos lá em Olinda, no Rio de Janeiro, que saiu para aprender Mobral na época, estudou, fez o curso teológico e tinha lá dentista, tinha gente, capitão da marinha, tudo na frente da igreja. Onde é a igreja dele, lá no bairro de Olinda. No lugar que ele começou, hoje é uma escola da igreja. Era semi-analfabeto. Veloso José Soares. Me livrou de cada enrascada. Porque eu com 24 anos na Baixada Fluminense, já viu, né? Saído aqui de Campinas, quantas vezes ele chegou e me tirou de enrascada. Ele chegava do nada. Um dia eu cheguei na igreja, a igreja era baixa, a gente tinha um negócio, tinha um lado, e tinha um senhor se lavando lá dentro. E ele olhou para mim, quem é o senhor? Eu falei, eu sou o pastor da igreja. Ele olhou, ele continuou, daqui a pouco chegou o Veloso. Negão, forte assim, cabelo esbranquiçado. Ô pastor Aníbal, tudo bem? Eu vi o portãozinho aberto, eu entrei, aqui era o fundo da igreja. Aí o cara levantou e falou, olha, eu saí da cadeia agora. Eu ia pegar esse pedaço de pau e dar na tua cabeça. Porque eu achei que era alguém que estava me perseguindo. Se o Veloso não chega, eu não estava aqui hoje. Então, meu irmão, Deus é Deus que faz milagre, que cuida. E
tem sonhos que Deus dá. Agora, preciso crer na palavra. E aí vem a terceira, não vai para qualquer vento de doutrina. E aqui, o outro lado que Paulo fala, pela artimanha das pessoas que pela astúcia conduzem ao erro. Paulo está falando dos que jogavam dados. Porque a cultura do soldado romano da época, eles jogavam dados. Era um jogo que eles ganhavam, perdiam, inclusive aqueles que matavam os cristãos depois, porque logo depois da prisão de Paulo, a segunda, era Nero que tinha atacado fogo em Roma. Roma tinha 1 milhão de habitantes. A gente pensa Roma, 3 ruazinhas. Naquela época tinha 1 milhão de habitantes. E Nero taca fogo, a maior loucura dele. E culpa os cristãos. E culpa Paulo como um chefe que tinha feito isso. Por isso Paulo escreve para dizer, todos me abandonaram. Porque não dá para ser amigo de Paulo. Ele vai morrer, o pescoço dele vai ser cortado. E ele escreve, aqueles que induzem ao erro, jogando dados, porque era sorteado, e alguém fazia trapaça para matar aquele cristão, para crucificar. Não tinha mais madeira para fazer cruz, porque todo cristão era crucificado. Queimados vivos. Por isso ele fala isso. E não é diferente dos dias de hoje. Pela artimanha das pessoas que pelas astúcias induzem ao erro. Peçamos discernimento do Espírito. Porque às vezes a astúcia, a pessoa solta uma coisa, e nós estamos em dias que a astúcia vai para todo lado. Não pode jogo no país, muito bem. Eu não vou nem dizer nada sobre jogo de futebol hoje, que eu não quero entristecer o coração de alguns irmãos. Mas eu vou dizer da propaganda. A propaganda diz lá, olha, você pode jogar e tal, e olha, você pode apostar nisso, naquilo, interessante. Todos eles falando isso. Agora acrescentaram uma para tirar a responsabilidade. Jogue com responsabilidade. Você já viu o jogador jogar com responsabilidade? Irmão, se eu ganhei a 100, eu vou de novo. O Uno a gente fica brigando. Não é os Uno que a gente joga em acampamento Uno. Lembra do rouba-monte? Tem uma turminha que nem sabe o que é isso, que é tudo eletrônico. Rouba-monte lá. Você roubava o monte do outro. Você sempre quer ganhar. Então, jogue com responsabilidade. Olha que ironia. Cai nisso aqui, gente. Pela artimanha das pessoas que pela astúcia induzem ao erro. Simples. Simples. E fechando, versículo 11, que começou Efésios 4. Aqui é que fecha. Vamos ler juntos? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Ele não criou isso para dizer que eram um grupo seleto. Não, ele disse que os que eram chamados. Primeiro os apóstolos aqueles que viram a Jesus. Aí eu posso, não sei, mas respeito, mas eu nunca chamo de apóstolo. Porque não existe. Apóstolo é quem viu a Jesus. Paulo viu na estrada de Damasco. E o apóstolo em Coríntios está escrito que é o último, embaixo de tudo, e não quem está em cima mandando os outros. É palavra. Ministério apostólico é para quem faz, e isso começou recentemente, há anos atrás. Se pegar a história da igreja, você vai ver todas as heresias que são trazidas de volta. E uma delas é essa. Por quê? Porque é esse momento que a pessoa passa a ser alguém que está sobre os outros. Quando Jesus disse o quê?
aquele que quer ser primeiro entre vós, seja o quê? Servo de quem? De todos. Aquele que quer ser primeiro entre vós, seja servo de todos. O triângulo, o apóstolo está aqui. Ou qualquer um que queira estar aqui em cima. Mas servo de Deus é o contrário. Quem é primeiro está aqui embaixo. O povo que está em cima. A igreja que está em cima. Quando a gente assume compromisso de ser primeiro, não é errado, mas tem que estar lá embaixo. Servo de todos. Não é ser primeiro para subir e dizer, eu mando, vocês fazem. É nós fazemos. Se você está precisando, eu estou junto. Esse é o princípio de servir. Esse é o princípio da graça. Portanto, ele diz outros para profetas. Havia aqueles profetas que começaram a igreja dos apóstolos, e a palavra profetas. Outros para evangelista. Outros pastores que cuidam do rebanho. Pastor tem que ter rebanho. Pastor sem rebanho? Não, tem que ter, ou cuida, ou designado. Cuida de casais. Parte administrativa toda, do distrito, de tudo, pregam, falam. Tanto os dois aqui, serve como capelão na PM em todos os lugares. O Alexandre cuidando dos jovens. E outros, culto no lar, é simples. Agora, por que eu quero uma carteirinha de pastor? Para quê? Carteirinha não faz pastor. O que faz é o chamado de Deus e o reconhecimento dos irmãos. É simples servir a Deus. É simples servir ao Senhor. E outros para mestres, que são aqueles que ensinam. Geralmente pastor é mestre, porque aprende, estuda e faz isso. E quando as pessoas perguntam, mas na igreja de Nazaré não tem profecia? Tem. Está aqui, ó. Quer palavra mais profética do que essa? Tem visão? Tem. Está aqui a visão do reino de Deus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Quer visão maior do que essa? Tem revelação? Tem. O Senhor Jesus vai voltar. Quer revelação maior que essa que nós temos que dizer? Percebe, irmãos, que se você está na Bíblia, tudo que é falado, você tem. Se o Senhor quer curar, Ele cura, porque Ele faz milagre. Mas o fato de nós orarmos e ser curado não nos transforma em curandeiro. O fato que Deus pode curar hoje, agora. Ele pode curar na hora do ofertório. Ele pode curar na hora, como já aconteceu aqui, de falar com irmãos que pegou a revista, leu um trecho, foi abençoado. Não precisava nem da mensagem. Porque Deus já falou. Agora, se a gente marca dia, quarta-feira, o nosso culto, firmados na palavra, você vem, porque nesse dia você vai ser curado. Se Deus quer curar terça? E se Ele quer curar quinta? E se Ele não quer curar? Ele cura quem está lá e não cura quem está do lado. Porque Ele é Deus. Por isso nós cantamos, se Ele fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Porque nós amamos o doador. E aí é a bênção para cada um de nós. Paulo, capítulo 4. Veja quando a gente pega Efésios. Leia Efésios. Pensa que ele sofreu, ele teve angústias e mortes. Sabe o que é isso? Ele queria morrer. Apóstolo Paulo, eu queria ser como Paulo. Então, assista Paulo, não é? O apóstolo. Esse filme é lindo. Se não assistiu, assista. Se assistiu, assista de novo. Quero ser como Paulo. Ótimo, leia o filme. É aquilo ali. É ali, ó.
Você pode se inspirar em Paulo, você pode se inspirar em Moisés, você pode se inspirar em Pedro, mas todos nós, o cabeça da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não. Qualquer um de nós que estamos aqui, tem gente que poderia olhar. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, uma irmãzinha, né, que eu fui substituir o pastor Jaime Crates, tão antigo lá, já missionário, tantos anos, quando ela me viu, e eu era magro, se você está me vendo gordo, o pessoal que está aqui, viu, Franklin, é seu olho gordo, continuo magrão. E ela olhou e falou, o quê? Esse aí vai ser o pastor da igreja? Essa coisa aí? Aí quantas vezes, viu, Marta, subimos o morro lá de São João do Meriti, sanfona nas costas, e com a Ana ia comer lá um mocotó do bom, e tornou-se uma pessoa fantástica, até batizamos toda a família. Mas ela olhou primeiro e falou, esse aqui? Essa coisa, esse magrão que está aqui? Todos nós, talvez nunca ligaram para o que você foi, o que você é, zombaram, e agora ainda está com o crente, agora que ele vai. Deus é Deus. Deus escreveu, Deus cura, Deus muda, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o cabeça, como cantamos, nós somos os pés e as mãos. Ele é o Senhor, somos corpo. Vamos colocar em pé. Nós queremos orar nesse instante, e falei que nós iremos fazê-lo. Hoje o Frank está aqui. Nós não colocamos à frente por várias razões. Eu sei que em algum lugar ele faz, eu já recebi e-mail, vídeos de São Paulo, que as pessoas querem distorcer, muitas vezes, né? E hoje nós estamos vivendo, não é fake news, é mentira mesmo. Então nós queremos preservar, mas vocês vão ter pessoas que irão passar aqui. Ore, não é? E eu vou pedir que os pastores, Alexandre, venham, porque o Franklin vai ser candidato a executivo, a porta estará aberta, os outros estarão aqui, certamente, e o candidato, oramos hoje pela manhã. E aqui tem, quem é candidato a vereador que está aqui? Marquinhos é a doutora Maristela, delegada federal, cuidado, hein? Quem? Não tem mais, não? Puxa vida. Hã? Quem? Quem? Ah, Luciana. Tá, Maristela. Amém. Então, eu queria que os pastores ficassem ali, e os irmãos, porque é os irmãos que oram por vocês, a igreja, os irmãos que estão próximos, se tiver mais alguém, ore por eles aqui, como fizemos de manhã, estendo as mãos, pode orar, pastor Cláudio está conosco também, é um prazer, né? E todos estendam a mão aqui, porque nós fazemos isso, é obrigação nossa, todos eles, e nós estaremos orando sempre. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nesse dia, pela tua palavra, pela tua graça, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ensina, nos dá capacidade, e nós queremos orar, ó Deus, cada pedido de oração, cada família, cada servo teu, Senhor, abençoa, estenda as mãos, opera com o teu Espírito Santo, haja de uma forma extraordinária, é o teu poder, é a tua graça, é o Senhor que age nas vidas. Pedimos, ó Pai, que a tua mão seja estendida sobre cada um dos teus filhos, Pai.
mediante a tua palavra hoje à noite, nós queremos dizer, queremos amar a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala para orarmos, e nós oramos por estes, ó Pai, que estão se colocando à disposição. O Senhor sabe tudo o que acontecerá lá na frente, nós não sabemos, mas nós abençoamos o nosso país. Ó Espírito Santo, abençoe esse país de uma forma extraordinária. O Senhor tem levantado os anônimos da igreja, a santos na casa de César, e o Senhor visita os hospitais, orfanatos, asilos, leprosários, cadeias, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão em vários lugares. Ó Deus, o Senhor está voltando, mas o Senhor tem abençoado, levantado um povo na França, na Europa, para dizer: Jesus é Senhor. A igreja é perseguida, e somos perseguidos de uma forma ou de outra, mas o Senhor é vitorioso. E aí nós aprendemos: cairão 1000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda. Pai, nós oramos nessa noite que a palavra nos leve à maturidade, que deixamos de ser crianças para sermos maduros na tua presença. Também, ó Pai, não nos deixe ser como um navio que vai de um lado para o outro, mas queremos firmar que Jesus é o cabeça, queremos seguir o Mestre Jesus. Nos ajude, ó Deus, a ver aquelas situações que nos empurram para nós sermos enganados e nos levar ao erro. Queremos andar debaixo da direção. Derrama do teu Espírito Santo, concede graça ao teu povo, concede discernimento, cura os pedidos de enfermidade, abra as portas do trabalho e faça os milagres que irão acontecer. Em nome do Senhor, oramos agradecidos. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Vamos louvar.